saudação para vocês. Fala comigo! Paz do Senhor Jesus a todos. Não sei por que toda vez que eu entro na live eu já entro nervoso, né? Porque não sei dizer o motivo, né? Mas Deus sabe, eu confesso que não estava nem preparado para entrar na live, porque isso ficou de mandar o chamado, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Irmão Jefferson, minha pergunta é o seguinte, né? Lá em Amós 3,10 vai dizer assim: certamente o Senhor Jeová fará coisas algumas sem ter revelado aos seus servos e aos seus profetas, certo? E eu não tenho dúvida que antes do chamado do Senhor Deus na sua vida, o Senhor passou por várias situações. Qual foi o pior desafio, né? O pior, não vou dizer, o pior desafio que você parou no tempo e achava que não ia conseguir por conta da situação que você viveu ou vive, por conta do chamado de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Eu confesso que eu estava ali sentado no meu sofá, o pastor Diego, um amigo nosso, estava aqui também, né? E na hora eu estava assim, ouvindo uma mensagem ali, Deus falou para mim assim, ó, quem vai dar o testemunho hoje na live vai ser você. Aí eu falei assim, mas Senhor, o que eu vou falar? Falo dos testemunhos de livramento que eu te dei. E assim, eu já vim sabendo, meu amigo. Eu já vim sabendo o que ia acontecer. É por isso que Deus é maravilhoso. Respondendo à pergunta do irmão Edinaldo, é o seguinte, houve um momento da minha vida, assim, aos meus 14 anos de idade, eu tinha muito medo de perder a minha mãe. Tinha muito medo de perder, dela morrer. Por eu ser filho, só ter ela como mãe e não ter conhecido meu pai biológico, vivi muito bem com meu padrasto, glória a Deus por isso. O Ivo conhece, um homem íntegro, honrado. E assim, eu tinha muito medo. E num sonho, Jesus apareceu para mim e falava assim: ele vinha buscar o seu povo. E eu me prostrava no meio da rua e eu ficava com muito medo. Eu falei, nossa, eu vou ficar, eu não posso ficar. E ali começou o ministério. Ali eu comecei a ir para a igreja, aceitei a Jesus no Ministério de Santos, a Assembleia de Deus. E por aí foi o chamado, né? Por aí foi o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Mas um dos maiores momentos de mais dificuldade que eu passei assim foi no momento do meu primeiro casamento que não deu certo. Uma semana antes, a minha mãe morreu no meu colo. Então eu fiquei não sem direção, porque a direção nós temos, né? Mas a minha visão ficou ofuscada. A direção sempre está pronta. Jesus é o caminho. Essa é a nossa direção. É olhando para Ele. E foi isso aí, irmão. Foi nesse momento que a minha mãe morreu no meu colo e aí eu me senti só na terra. Me sentia muito só, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Aí, aonde eu achei que eu ia ter um apoio, eu recebi uma traição e disso daí, assim, foi mais dificultoso ainda, entrei em depressão. Foi difícil, mas Deus deu vitória, irmão. Glória a Deus por isso, Deus deu vitória. Deus, ele tem o controle de toda a situação. Tudo que a gente vai fazer, né, na presença de Deus, a gente tem que ter essa fé, essa certeza que a obra é dele. Nós somos apenas instrumento e é da forma que ele quer, não da forma que a gente... Porque o homem faz plano, mas a última palavra ela vem de Deus, né? Viu a resposta dele? Irmão Linaldo, homem de Deus aí. Vamos aprendendo mais um pouquinho, conhecendo mais o irmão, né? Irmã Maria Eduarda, tem uma pergunta para fazer para o nosso irmão Jefferson? Sim. Uma aceitação familiar. O irmão encontrou alguma dificuldade? O irmão teve apoio da família? Eu tenho visto suas lives, viu? Eu dei uma olhada lá. Eu só não me apresentei nem mandei nenhuma mensagem só para observar como que é feito. Tá de parabéns. Que Deus continue te usando grandemente na terra. Então, irmã Maria Eduarda, quando eu aceitei a Jesus, foi tudo muito rápido na minha vida. Assim, no primeiro dia que eu aceitei a Jesus, foi numa quarta-feira. Na sexta-feira foi culto de mocidade.
E nesse culto de mocidade, eu tinha um líder de mocidade que se chamava Ivanil, já descansa em Cristo Jesus. E ali eu recebi um oportunidade para dar uma saudação, e eu não sabia nem como abrir a Bíblia. E ali eu lembrei do Salmos 23, como é o salmo praticamente universal, acho que grande parte das pessoas conhece esse salmo. Aí eu peguei e eu li e expressei o que os salmos queria dizer. Ali Deus mostrou o chamado que ele tinha comigo na terra, né? Mas aí a maior dificuldade familiar que eu tive foi assim, porque eu era só eu tinha o chamado de Cristo dentro da minha família. Os meus irmãos não serviam ao Senhor, como ainda tem 3 que ainda não servem. Um já serve ao Senhor em nome de Jesus, está na congregação na Madureira. E minha mãe não quis Cristo. Minha mãe não servia a Jesus, nem o meu padrasto. Então as lutas espirituais elas eram muito grandes. Além de eu ter as lutas por ser o primogênito da minha mãe, havia também as lutas das legalidades que a família tinha, como fumar, bebida. Aí, assim, tinha um amigo da minha mãe também que era de outras religiões, tem que falar religião afrodescendente, né? Então, assim, as lutas espirituais que eu tinha foi muito difícil para me prosseguir, mas eu tinha uma cobertura espiritual de amigos que viviam em oração comigo em montes. Tinha a nossa mãezinha Madalena, mãe na fé, que também já descansa em Cristo, também orar muito por nós. Tinha as irmãs do ciclo de oração. A mãe do Ivo, a irmã Olívia, também faz parte desse crescimento, do meu crescimento, né? Então, assim, as dificuldades que eu tive foi essa, porque como é triste para um jovem dentro da mocidade, ou um adolescente, como é triste no Dia das Mães. Porque todas as mães dentro do ciclo de oração, dentro da igreja, ela recebe os seus elogios, as suas honrarias. E a minha mãe não recebia. E eu queria que ela recebesse isso. Então, assim, a maior dificuldade era no Dia dos Pais também. Às vezes, na maioria das vezes, quando era dia do meu aniversário, que eu ia receber a oração no altar, eu ia sozinho. Não tinha minha mãe do lado. Então, essa era uma das maiores dificuldades que eu tinha. Mas não era uma coisa que também nós não conseguimos passar. Deus tem dado vitória em cima disso também. E estamos aí até hoje para a honra e glória de Jesus, né? E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Bênção. É mesmo, né, Jefferson? Você foi o primeiro, né? A aceitar Jesus aí, caminhar. Mas que Deus abençoe. E hoje estamos aí com o nosso convidado Jefferson Pereira, homem de Deus, que vai contar um pouquinho agora da sua trajetória, né? Jefferson Pereira, fala comigo. Fala comigo histórias. Deus é maravilhoso. E nessa trajetória, houve momentos que eu me afastei de Jesus, houve momentos que eu voltava para a igreja, houve momentos que eu me afastava novamente, houve momentos que eu voltava para a igreja. Foi um momento muito difícil, assim, entre adolescência, jovem, até se tornar um homem adulto, né? Teve uma certa feita que a gente estava num festival da Tainha. O Ivo vai lembrar dessa situação. Nós estávamos lá, né? Tava bebendo e cheirando cocaína, fazendo tudo que não era do agrado do Senhor, né? E nesse dia tinha um jovem lá com a gente e ele falou assim: irmão Jeff, eu vi você pregando, cara, você tá aqui comigo, cara, bebendo e usando droga. Aí eu pensei, mas Deus vai nos dar uma nova chance. E nesse dia, estava meu irmão, estava o finado Elinho, que Deus também já o levou. E ali nós estava lá na festa da Tainha e ele falou assim, vamos para outro lugar, que era um lugar onde os jovens se encontravam aqui no bairro do Travessão, em Caraguá, no baile do Derlei. E nesse dia nós pegamos e viemos, né? Entramos dentro de um carro que ele tinha lá e viemos para ir para o Derlei.
No meio do caminho, passando por uma ponte, ele brincando com o carro em alta velocidade, em zigue-zague, o carro bateu numa guia e capotou por 3 vezes. Ele foi tombando até cair do outro lado da pista. Para glória de Deus, eu tive um corte aqui na cabeça, levei acho que 4, 5 pontos, e ele cortou a mão. Ninguém morreu, ninguém se machucou naquele lugar. Para honra e glória do Senhor, Deus nos guardando, né? Guardando na tua palavra. Teve uma vez também um outro testemunho, assim que nós estávamos na rua, eu e um amigo, e a irmã dele precisava de ajuda. E ela estava num barco com o namorado dela, e era de noite, e ela precisava de alguém para ir lá para empurrar o barco para sair, porque estava atracado. E eu entrei no mar, e o mar batendo muito. Meus irmãos, foi um momento assim, que foi eu e Deus. Um momento que só estava eu e Deus. Eu acredito que eu não estaria aqui hoje. Eu bebi muita água naquele dia, eu não conseguia voltar para o mar estava me puxando para fora. E no momento de dificuldade, sim, eu comecei a boiar, olhei para o céu estava muito estrelado. Parecia aquela noite perfeita. Eu falei, Senhor, por favor, me tira dessa situação, me ajuda, porque eu já não tinha mais força nos meus braços, já não conseguia mais bater o braço para sair nadando até a beira do mar, na boca da barra, irmão. Aí nós chegamos lá, eu comecei vindo devagarzinho, vindo. Aí eu tentei colocar o pé no fundo e não consegui. Eu bebi muita água. Voltei. Quando eu voltei para a superfície, comecei a nadar novamente, fui nadando, até que teve uma hora que eu encostei o pé no chão, eu levantei as mãos e eu senti o vento batendo nas pontas dos meus dedos. Aí eu peguei e falei, estou perto. E eu consegui sair daquele dia aqui do mar. Eu não tenho dúvida que foi o próprio Jesus que me tirou de lá. Porque existem momentos na vida da gente que Deus permite que nós passamos por situações, não para... mas para ele se revelar a nós. Revelar o seu cuidado que ele tem com nós. E tem outros testemunhos, mas o mais interessante de tudo é que Deus ele tem feito na minha vida coisas que meu vocabulário ele é pobre para agradecer. Teve uma certa feita que eu trabalhava de motorista de ônibus na linha da empresa daqui de Caraguatatuba, na Praia Mar, e ali eu tava dirigindo um ônibus e assim, tava afastado de Jesus, sabe? Mas a gente se afasta da igreja, mas o Espírito Santo nos incomoda, a chama ainda lá, por mais que o inimigo tenta apagá-la no nosso coração, na nossa alma, a brasa ainda existe. E um dia desse eu estava orando e dirigindo um ônibus e chorando, eu achando que eu estava sozinho, tinha uma passageira lá no fundo do ônibus ouvindo. E eu estava louvando, né? Aquele louvor em espírito, em verdade. E ali eu chorava muito. Só que aí o trânsito, o pessoal era numa época como hoje, né? Na época de final de ano, o pessoal estava voltando para São Paulo. E o trânsito estava vindo quase aqui no Morro do Algodão, mano. E ali eu comecei a ir bem devagarzinho, beirando os pontos de ônibus. E de repente eu vi a igreja do pastor Juscelio aberta e louvando. Era o culto da virada praticamente. Se eu não me engano era isso mesmo, era meia-noite e pouco. Aí eu abri a porta do ônibus e comecei a ouvir o louvor. E o louvor que estava se tocando lá dentro era o mesmo louvor que eu estava cantando aqui fora. Antes de chegar na frente do ônibus. Antes de chegar na frente da igreja. Os irmãos estão me entendendo, né? Aí, o que aconteceu? Eu estava ali orando ali, eu falei assim, Senhor, por favor, Deus, me dá mais uma chance, uma oportunidade para te voltar para os teus braços. Eu estou com muita saudade do teu Espírito Santo, muita saudade de sentir a tua presença, muita saudade, Deus, de ouvir a tua voz. E passou-se os dias, né?
Passou-se os dias, eu estava em casa, aí eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, irmão, vamos para a igreja hoje? Já fazia alguns meses que a gente não tinha ido para a igreja. Na verdade, eu estava afastado. Aí ela perguntou assim, vamos. Mas vamos em qual igreja? Eu falei assim, vamos numa igreja que nós fomos há muito tempo. Eu falei, tá bom. Aí eu estava me arrumando, coloquei a camisa, quando estava penteando o cabelo, o Espírito Santo de Deus falou comigo muito forte. Foi tremendo. Ele falou assim, vai meu filho, pois vou derramar do meu avivamento e você não pode ficar de fora. E ali eu voltei para o Senhor, já tem mais de um ano, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sou líder de varões pela misericórdia de Deus. E a gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida tem sido... Eu não sou pregador, irmãos, não sou pastor. Meu ministério é cuidar da minha esposa e da minha família. As demais coisas são acrescentadas por Deus às nossas vidas. E tenhamos e entendamos que o maior chamado é a nossa família. O chamado de apacentar a nossa família. E Deus tem feito coisas nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus amigos, na vida dos meus colegas de trabalho, que faz parte do fruto das nossas orações, pela misericórdia de Deus. Porque existe um momento da nossa vida, irmãos, que saindo um pouco do meu testemunho, mas levando uma passagem de Pedro, quando ele estava ali com o seu barco, ele lavando sua azeite e guardando, Jesus pede para ele, fala assim, Pedro, presta o seu barco. E Pedro desce do barco e Jesus sobe. E quando Jesus ele sobe no barco, ele começa a ensinar o povo. E ali existe um momento nas nossas vidas que nós precisamos descer para que Jesus suba. Precisamos descer para que Jesus apareça nas nossas vidas. Tá difícil, tá com dificuldade, tá com luta, mas você está lavando a sua rede. Você tá com dor, você tá lutando, persistindo, mas você está lavando a sua rede. Você não jogou ela de lado, como tem aquele louvor, né? Quem mandou largar a rede? Pedro não largou a rede, Pedro lavou e guardou. E ali Jesus ele pega e fala assim, Pedro, joga a rede de novo, lança a rede no mar. Aí Pedro ele fala assim, ó, Senhor, aqui não dá peixe, mas conforme a tua palavra eu lançarei. O que Pedro quis dizer com isso? Senhor, se o Senhor mandar eu ir, eu vou. Se o Senhor mandar eu parar, eu paro. Se o Senhor mandar eu prosseguir, eu sigo. Porque se o Senhor mandar, o Senhor garante. Porque o poder está na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus para nós, nessa tarde, dia de hoje, é para que não venhamos nos acomodar com a situação com que o mundo prega. Estamos lavando a nossa rede. Está difícil, estamos lavando a nossa rede. Tá se acabando, estou lavando a minha rede. Porque a hora que o mestre, aleluia, mandar eu lançar a rede no mar, glória a Deus, a provisão vai vir. Seja ela material, seja ela no mundo espiritual, seja na salvação da família, seja como for. Se Deus mandar, se Jesus mandar, não tem quem impeça. Uma palavra que Deus mandar pode fazer as nossas vidas mudar. E mudar para muito além daquilo que nós imaginamos. Deus, ele tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Mas nós temos que permanecer firmes, crendo e acreditando que Deus, ele tem o melhor para nossas vidas. Ele sempre vai ter o melhor para nossas vidas. Ele é maravilhoso, irmão Elinaldo. Ele continua nos ouvindo, irmã Maria Eduarda. A gente acha, irmão Ivo, que as coisas que nós fazemos não tá tendo fruto. Mas só Deus sabe, aracadabras súbias, aqueles que ouvem uma palavra de ânimo que sai dessa live. Só Deus sabe as pessoas que ouvem falando, Senhor, para onde eu irei?
O que eu vou ouvir hoje? Uma palavra. E sai daqui. E Deus tem nos honrado. E Deus tem te honrado. Não pensa você, Ivo, que esses momentos de live são apenas... não. Tá tendo fruto, sim. Deus te escolheu para isso. Deus confiou em você essa boa obra. E Ele sabe do propósito e do desejo do teu coração. Não te entristeça, irmão Ivo, por muitas das vezes alguns desfazer daquilo que você está fazendo. Mas entenda uma coisa. Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, tem espaço para nós. Está dentro do barco. Mas se eu estiver no barco, Jesus não sobe no barco. É necessário que nós desçamos para que Jesus suba no nosso barco. Pegou essa, irmão Ivo? É pérolas, viu? É pérolas. Precisamos descer do barco para que Jesus suba no nosso barco. E o melhor de tudo, que quando Pedro começa a puxar, que o barco vai a pique, vai se afundando, ó, para você ver, Jesus está no barco e o barco está se afundando. O que Pedro faz? Jesus já tinha visto outro barco. Ele chama o outro barco para vir perto. Porque a besta era tão grande que estava dividindo com o outro. E quando chegou na beira do mar ou do rio, não sei, o que acontece? Pedro não quer saber mais dos peixes. Pedro não quer saber mais do barco. Pedro quer saber de Jesus. Pedro, ele segue a Jesus. Como disse, Senhor, aonde o Senhor pisar, eu vou pisar. Aonde o Senhor deitar, eu vou deitar. Aonde o Senhor for, eu vou, porque eu não te largo. A provisão que o Senhor mandou no barco foi momentânea. Aleluia. Aqueles peixes que estavam dentro do barco de Pedro ia se acabar, mas andando junto com Jesus, o peixe não se acaba. Aleluia. Aracadabra súbias, andando com Jesus a provisão, andando com Jesus, Ele sabe de cuidar do nosso coração, de limpar-nos, de nos dar o nosso caráter, de mudar aquilo que nós somos. Olha quem nós éramos, um cara ignorante, um cara que queria brigar com todo mundo, que se fosse viver no mundo que estava vivendo, talvez não estaria de pé hoje, mas Deus formou caráter em nós. Deus formou caráter em você, Maria Eduarda. Deus formou caráter em você, irmão Edinaldo. Deus formou caráter em você, irmão, para que ele floresça, para que ele cresça e que nós diminua, para que ele seja adorado e exaltado nas nossas ações. Sejamos como Zaqueu. Não importa se a figueira é brava, não importa se a figueira tem espinho, mas eu vou subir. Aracadabra sube e eu vou ver o mestre. E ele vai passar e ele vai nos chamar. E Ele vai nos chamar, porque Deus nos deu o livramento para estarmos aqui de pé hoje. Deus tem nos cuidado. Eu vi um estudo dos cientistas de Orlando. Eles dizem que os estudos dos cientistas dizem que quando um espermatozoide ele chega até o óvulo da mulher, eles conseguiram filmar que o óvulo ele brilha. E não é o sêmen que chega primeiro que entra dentro do óvulo da mulher, não é. O que chega primeiro pode chegar primeiro, mas é aquele que o óvulo escolhe para gerar, para se formar a criança. O que eu quero dizer para nós nessa tarde, que Deus ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe para essa boa obra. Não importa se o outro ovo, se outro sêmen foi mais rápido que eu, mas Deus me escolheu, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe para te chamar de Erinaldo, para te chamar de Maria Eduarda, para te chamar de Ivo. Tu és meu, tu és meu, tu és meu, eu estou contigo nessa peleja. Ah, o vento se levantou, eu estou contigo. O barco não pegou, nós não pegamos peixe, eu estou contigo. Senhor, o sangue está minando, eu estou contigo.
porque Deus nos escolheu a dedo para essa boa obra, para que ele seja glorificado e exaltado no nome de Jesus. Irmãos, me perdoe, era para ser o testemunho, mas o Espírito Santo nos conduz. E como é maravilhoso estar reunido na presença de Deus e tomando um cafezinho, né, irmão Ivo? Para a glória de Deus. Deus é fiel em todo o tempo, irmãos. E Deus tem nos guardado pela tua honra e pela tua glória. Que ele cresça e que nós diminua. Que ele apareça e que nós nos constranja para a honra e para a glória de Deus. Vai lá, irmão Ivo. O testemunho dele, irmão Mário Eduardo, que benção. Superação, né? A pergunta aí calhou bem com aquilo que ele ia contar, né, irmão? É bênção. Quero deixar uma pergunta aqui para o nosso irmão. Qual mensagem o irmão deixaria para quem está afastado do Evangelho, irmão Jefferson? É difícil. É difícil essa pergunta. É boa essa pergunta e difícil a resposta. Mas ela tem que ser dita, né? Jesus está voltando. Volte enquanto ainda é tempo. As portas ainda estão abertas. Mas o dia que a trombeta soar, eu estava meditando aqui no arrebatamento, a trombeta ela é de Deus. E ela é um som do alarido dos serafins, né? Querubins. Então, Jesus, ele está de olho assim na mão de Deus, olhando assim, a hora que ele pegar na trombeta. Então todos na expectativa, os céus estão na expectativa, que é a hora do Filho do Homem vir para nos levar para o céu. Volte para Jesus enquanto há tempo. Volte enquanto ainda a misericórdia, a graça de Deus ainda está na terra. Volte enquanto são escolhas difíceis. Não é fácil a pessoa escolher ser cristão, porque você se abstém de tudo aquilo que é prazeroso ao corpo, à carne, não pelo livre-arbítrio, mas sim por aquilo que Deus expôs para nós. Aquele que vem após mim, tome a cruz e siga-me, né? Então, abra a mão dos prazeres da terra, abra a mão dos prazeres daquilo que alegra a alma, daquilo que alegra o corpo, mas se renuncia, né? Porque Jesus ainda está dando essa chance no dia de hoje. Como tem aquele louvor, né, que é muito cantado. Ao findar do labor desta vida, qual destino terá sua alma? Qual destino terá aqueles que estão afastados? Ou até aqueles mesmos que são religiosos dentro das igrejas? Qual destino que terá? Então que nós venhamos e prossigamos em crescer em Cristo, para que Ele nos leve, para que Ele nos busque, para que Ele nos salve. Amém? Amém, Maria Eduarda. Tá aí a resposta. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, nos ajudando nesse projeto. A minha live é todo dia, né, irmãos? Às 19 horas, né? Amanhã vai continuar o projeto, né, de reflexões de vida. Quem vai participar vai ser o irmão Marcos, vai ser uma bênção, né? Todos estão convidados. E é isso aí, irmão. Vai ser às 14h. Qual a pergunta que você tem para o nosso irmão Jefferson aí, irmão? Aquela pergunta lá que o irmão tá no coração do irmão aí para fazer aí agora, aí para fazer o nosso irmão Jefferson trazer mais um pouquinho da parte daquilo que Deus tem feito na vida dele. Eu quero só frisar algo antes de fazer a pergunta, de falar para o irmão Jefferson, que é um privilégio muito grande conhecer ele mais uma vez, porque eu já conheci ele anteriormente. E o Senhor ministra no meu coração nesse exato momento de dizer que todas as vezes sempre foi Ele que esteve com você nas suas lutas, nas suas batalhas, que você nunca esteve só,
E eu estou falando a ministração que eu estou recebendo do Espírito Santo do Senhor, que eu não sou de falar muito, e que todas as guerras e batalhas nunca foi o inimigo, sempre foi o Senhor que esteve para saber se você iria ser aprovado ou não. E ele tem, o Senhor, antes de dizer que ele conhece o teu coração e sabe da tua intimidade, da tua sensibilidade que tu tem para com ele. Né? Você é vaso valoroso, você não tem medo de contar aquilo que você passou, e o seu testemunho, ele é de edificação para outras vidas que estão passando pelo mesmo processo. E a minha pergunta fica diante de tudo aquilo que você passou, das quedas, dos levantes, né, das batalhas no seu relacionamento, no vício, qual é a palavra que você consegue representar biblicamente, né, na sua vida, trazendo para si Jesus? Eu nunca tive. Eu nunca tive. Deus abençoe, viu, meu Reinaldo? A propósito, hoje eu estava pensando sobre isso, sobre a minha intimidade com Deus. Eu perguntei para Deus, qual que é a minha intimidade com o Senhor? Eu preciso mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu sei que eu tenho que abrir mão de muitas coisas dentro de mim todos os dias para nós se aproximarmos em conhecer a mais a Cristo, né? Igual, a gente está num recesso de férias aí, volta até o dia 7. Eu tenho buscado, tenho lido, porque a necessidade de quando vier uma pessoa, o que eu tenho a oferecer? O que eu vou ter de oferecer? Eu não estou falando de milagres. Milagres Jesus ele faz a hora que ele achar que ele tem que fazer. Mas a palavra nós temos que ter. Uma palavra que restaura, uma palavra que modifica. Temos que ter a sensibilidade de entrar dentro do lar e saber qual que é o demônio, qual que é a entidade que está operando ali. Nas palavras, nas vestes, no estilo de vida, no jeito de que se vive. Porque nós sabemos, irmãos, que o diabo ele tem suas maneiras de trabalhar. Ele trabalha de um aprisionamento da alma. Eu estava falando isso para o Ivo essa semana. Ele aprisiona a nossa alma e o nosso corpo de uma forma para que nós não possamos mais ouvir a Deus, para que nós não possamos enxergar a Deus. Ele nos aprisiona de uma tal forma assim que ele a Bíblia fala que ele está ao derredor bramando, procurando aquele que possa tragar. Então, a todo momento, ele está com as suas armaduras apontadas, com as suas armas apontadas em nossa direção, tentando nos tragar de qualquer forma. Cada dia que passa, cada minuto que nós estamos vivos, é Deus nos guardando, Deus nos protegendo, escondendo debaixo das tuas asas, aonde nós estaremos seguros. Davi fala que, em Salmo 91, né? Se não me falha a memória, que eu ande e que o Senhor me proteja das pestes perniciosas e das setas que voam ao meio-dia. Então é todo o tempo o diabo atirando, tentando nos derrubar. E se eu colocar um versículo bíblico como base da minha história, como base da minha vida, como base de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que Deus tem formado na minha vida, eu não sei te dizer assim, mas eu assim, tem versículos que eles são como pirâmides, né? Ele é o princípio de tudo, como João 3,16, né? Ou Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmão, tem base do que é isso? De você estar servindo um Deus, sabendo que nada vai te faltar. Se você estiver no meio do deserto, sem direção alguma, ele fala assim, eu sou o caminho, segue-me. Mas não tem um acesso, não tem nada, ele fala no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Ele chega e fala assim, vem. O que chamou a atenção de Moisés foi que a sarça se consumia, mas não se consumia. Por quê? Havia outras sarças, havia outras palhas que se pegava fogo.
Mas aquela não se consumia. Chamou a atenção, ele parou, olhou, opa, alguma coisa diferente tem aqui. Quando ele se aproxima, ele ouve a voz de Cristo. É a mesma coisa na nossa vida. Existe um momento que nós deparamos com a dificuldade e falamos assim, peraí, o que está acontecendo? Deixa eu ver, aonde eu estou errando? Às vezes, nós deixamos de receber uma bênção numa ação. Sabe qual? Alguém chega em você e vai assim, pô, irmão, tô com fome. Opa, vem cá, meu amigo. Quer um lanche? O que você quer? Quer um pastel? Quer um x-salada? O que você quer? Quer arroz, feijão? Numa ação, nós deixamos de ser abençoados por Deus. E mesmo que Deus não nos abençoe, isso é o Evangelho. O Evangelho tá no bom dia, boa tarde, obrigado, de nada. Pode sentar, pois não, tá na nossa educação. Aquilo que nós vivemos, respiramos, e as pessoas chegam até nós e falam assim, você é diferente. Eu não sei o que tem em você. Eu sei, irmãos, porque quando eu estava afastado, tinha o irmão Eliseu lá que dirigia com nós no ônibus. Quando ele chegava, ele trazia paz. E era tão bom estar perto dele. Eu falei assim, Eliseu, é tão bom estar perto de você, porque você transmite a paz. E tem outros que eu consigo ter acessibilidade, igual o irmão Joãozinho. Joãozinho, quando ele chega, você sente aquele prazer de estar perto. Então, assim, um versículo bíblico assim, que eu tenho é Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Ponto. Nada me faltará. Nada. Não vai faltar nada nas nossas vidas. Então, que nós colocamos o nosso Deus como pastor da nossa família, da nossa casa, no nosso trabalho, na onde nós vamos, nada vai nos faltar, nada. E mesmo que se vier faltar, ele vai continuar sendo nosso pastor, porque ele nos amou primeiro.